com responsabilidade, traz qualidade de vida. Boa noite, estamos aqui de novo no nosso bar e horário, no nosso bar e canal. Eu sei que vocês estavam com saudades, ficamos aí algumas semanas sem aparecer, mas lembra que era um bom motivo. Nós estávamos durante o nosso congresso, foi o congresso dos 20 anos da sociedade, um congresso maravilhoso em Fortaleza, onde a gente discutiu vários assuntos. E um dos assuntos muito discutidos nesse congresso foi o tema hoje do nosso Bar e Live, onde nós vamos falar sobre o ferro, antes, durante, depois, a importância, por que tomar, como tomar, de que maneira. E nós hoje temos o prazer de estar aqui com duas pessoas que entendem muito disso. Já tive a oportunidade de escutá-las várias vezes e para vocês vai ser eu tenho certeza que vai ser muito, muito importante o que elas vão falar para vocês. Doutora Andréia, nutricionista, Andréia Forlenza, gostaria que você se apresentasse, dissesse para os nossos bar espectadores quem é você, um pouquinho da tua história, bem rapidinho. Vamos lá. Bom, boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Sou farmacêutica e sou nutricionista, atuo basicamente em consultório, então acabo vendo e palestro, dou algumas aulas também, então eu vejo muitos casos de deficiência de ferro e a gente vai falar bastante da importância desse elemento aqui hoje. Doutora Renata, nutricionista, que eu já a conheço há 8 anos, que ela trabalha com cirurgia bariátrica, você já a conhece, ela já esteve aqui em outras oportunidades, mas Renata, mais uma vez, se apresente para os nossos... Boa noite, meu nome é Renata Valentini, eu sou nutricionista funcional e trabalho já há mais de 10 anos com a cirurgia. Então, eu acabo atendendo muito paciente que está, de repente, na condição que vocês possam estar também em relação à deficiência de ferro, já que foi um tema que chamou a atenção, né? Então, hoje a gente vai discorrer bastante, né, todas as nuances da anemia ferropriva, tudo que envolve, todos os fatores. Então, fiquem à vontade de perguntar, sintam-se em casa aqui, numa sala com a gente. Ótimo. Eu sou o Dr. Luiz Vicente Berti, sou vice-presidente da Sociedade de Cirurgião Bariátrico, eu vou tentar não atrapalhá-las muito e deixar que elas falem mais, e vou tentar coordenar. André, para começar, todos nós sabemos dos problemas que a gente pode, não diria problemas, mas dos cuidados que a gente tem que ter em relação ao ferro. Por que eu tenho que me preocupar com o ferro? O ferro, ele é um elemento, ele é um mineral, na realidade, ele é bastante encontrado por aí na natureza, e a gente utiliza ele no nosso corpo para algumas funções muito importantes. E são justamente essas funções importantes que a gente vai falar um pouquinho, que fazem com que ele seja tão fundamental e tão importante e para a gente prestar muita atenção para que ele não falte, né? A principal função, que geralmente todo mundo conhece, ou quem não conhece já ouviu falar pelo menos, é o transporte de oxigênio. O oxigênio ele tem que ser transportado pelo corpo todo para que a gente possa estar bem nutrido do ponto de vista de oxigenação, digamos assim, nas nossas células, com a principal função de produzir energia para as nossas células. Então, imagina se a gente não tem energia suficiente... Se eu não tenho ferro, eu tenho menos oxigênio, posso ter. Eu respiro pior, eu tenho vou produzir menos energia. Isso, eu vou estar mais cansado, eu posso ter alguns outros sintomas que talvez a Renata depois possa entrar e complementar, mas, por exemplo, esse transporte de oxigênio ele é fundamental para que justamente a gente tenha uma produção de energia e se sinta bem, né, digamos assim, no dia a dia. Posso até fazer ginástica, né, porque a gente tem no músculo também o oxigênio indo para que a gente possa nos exercitarmos, digamos assim. Então, é um elemento fundamental, que uma coisa que também acontece com bastante frequência, para quem tem, digamos assim, uma falta de ferro, é um sistema imunológico mais deficiente, mais fraco. O que significa isso? Sabe aquela pessoa que está sempre gripada, sempre tem um resfriado, vive com uma doençazinha, alguma coisa? Pode ser que seja deficiência de ferro, por exemplo, né? Então, é um elemento mineral muito abundante na natureza, mas a gente precisa ingerir, porque senão a gente não tem suficiente, e que se ele faltar, ele vai interferir, sim, nas nossas atividades do dia a dia. Perfeito. Renata, a Andréa deixou bem claro que praticamente o ferro, todos esses elementos que a gente necessita repor, ele é um dos mais importantes, se não
for o mais importante. O que eu tenho que me preocupar? Quais são os primeiros sintomas? Não vamos falar ainda das pessoas que foram operadas, vamos, no geral. Quais são os primeiros sintomas que eu tenho que me preocupar, que eu possa pensar que eu tenho uma deficiência de ferro? Como a Andréia falou, o ferro é importante para o transporte de oxigênio pelo corpo, né? Olha, só para aplicar a nossa primeira pergunta, a Luciana Dantas, ela perguntou quais são os sintomas da deficiência de ferro, viu? Estamos alinhados. Alinhados. Então, beleza. Para já. Respondendo. Então, como uma das principais funções é o transporte de oxigênio pelo corpo, né? A gente considera também o cérebro. Então, a gente já pode ter como sintomas de uma anemia, uma apatia, uma dificuldade... Apatia seria um desânimo? Um desânimo, uma dificuldade de levantar da cama, uma falta de vontade de se relacionar, falta de concentração, dificuldade de tomar decisões. Então, tudo isso daí já pode ser um indício de que, opa, talvez eu possa estar em alguma anemia primária, né? Então, ficar atento antes nesses sintomas e, com certeza, a fadiga é muito presente no paciente que tem anemia. E também, sabe quando o paciente reclama que levanta e vê estrelinha? Sim. É comum no paciente anêmico. A fadiga acontece porque não está chegando, né, hemoglobina, mioglobina, que transportam oxigênio e ferro para os tecidos, e também o taquicardia, né? Frequente. Taquicardia é o coração bater mais rápido, acelerado. Exatamente, porque por que acontece esse taquicardia? Como não está recebendo oxigênio suficiente nos tecidos, o coração ele precisa acelerar o fluxo de sangue para que ele chegue. Então fica nessa condição, tentando compensar e carregar a qualquer custo, né, o pouco que tem. Então essa é uma condição comum também. E aí tem os sintomas assim físicos que a gente vê o aspecto do paciente anêmico, né? Então, começando pela queda de cabelo, né? Olheiras fundas, o paciente fica mais branquinho, as mãos e os pés ficam gelados. Então, são sintomas da anemia. Então, ficar atento a esses sintomas. Então, se eu começar a sentir que eu estou ficando mais desanimado, mais apático, ou seja, sem muita vontade, me canso com facilidade, esse é um primeiro sintoma que eu preciso começar a me preocupar. Exatamente. E depois, começar a olhar se eu estou ficando mais descorado, se começa a cair o cabelo. Então, você acha que a primeira coisa é essa fraqueza, essa falta de vontade que você vai tendo. E a própria falta de coloração nas mucosas. Lembra que o médico puxa o nosso olho, puxa a nossa boca? Então, a mucosa... Olha a palma da mão. Olha a palma da mão, né? Você até pode falar melhor do que eu sobre isso, mas são todos sintomas da anemia ferropriva. Tá. Características. Ótimo. Renata, a Andréia, ela trabalhou um pouco nos sintomas e a gente vai voltar um pouquinho. Eu queria que a gente fixasse um pouquinho, assim, de uma maneira bem lúdica para os nossos pacientes entenderem bem. Nós temos 2 tipos de ferro. Tá? E isso vai fazer uma diferença muito grande onde eu quero chegar daqui a pouco, que é lá na frente na cirurgia. Assim, bem didaticamente, eu sei que você já várias vezes eu ouvi você falar. Qual é a diferença de um ferro e do outro ferro que a gente tem dentro do corpo, que a gente pode absorver? Tá. A gente tem basicamente 2 tipos de ferro, como o Dr. Bert comentou, que podem ser absorvidos e são e devem, né, ser absorvidos pela alimentação. Então, a gente já falou antes, o ferro ele tem que ser absorvido. E só para complementar uma coisa que a Renata também comentou no início da importância do ferro, ele é tão importante para o nosso corpo que, para vocês terem uma ideia, o nosso corpo faz um estoque dele. Então, esse estoque também é uma coisa que depois a gente pode olhar para ver como é que está a situação. Mas ele, só para mostrar a importância dele, que o corpo ele faz um estoque, se não fosse tão importante, ele não faria, né? A gente faz uma poupança. Faz uma poupança, né? Digamos assim. Mas a gente tem 2 tipos de ferro, basicamente, que a gente encontra na alimentação. Um que a gente chama de ferro M, e o outro que é o ferro não M, que geralmente a maioria das pessoas já ouviu falar. O ferro M você encontra somente nas carnes. Tá? Então, nas carnes, na verdade, você encontra os 2. Você tem o ferro M e também um percentual do ferro não M. Nos vegetais e nos outros alimentos, você tem somente o ferro não M. Então, você não tem esse ferro M, digamos assim. E qual que é a diferença desses 2 tipos de ferro?
é como esse ferro ele é absorvido, como ele entra no nosso organismo. O ferro M, esse que vem das carnes, né, o que tem um percentual nas carnes, ele é, em geral, absorvido de forma, ele entra no nosso organismo de uma forma, no nosso corpo de uma forma mais facilitada, mais fácil. Enquanto que esse ferro não M, que é o mais encontrado nos vegetais, mas também tem nas carnes, ele precisa de um processo um pouquinho mais complicado, precisa passar por algumas etapas de transformação antes dele ser absorvido e incorporado no nosso organismo. Então, num bifinho assim de carne vermelha, eu teria muito mais ferro do que, eventualmente, numa bacia de vegetais de Você salada. tem 2 tipos de ferro diferentes. Sim, a concentração, claro que também é maior, até porque as carnes elas são uma fonte importante de ferro, não que nos vegetais você não consiga suprir também. Mas se a gente pegar uma carne, na carne, por exemplo, você tem os 2 tipos de ferro no mesmo alimento. Então, você tem tanto um ferro que é absorvido mais facilmente, tem um transporte mais facilitado para dentro, como outro ferro que precisa de um pouquinho mais de transformação para entrar. Esse da carne eu consigo absorver mais rápido do que o outro. Sim, então, consegue, porque você tem menos interferência, digamos assim. Você quer complementar? Pode complementar. Sim, complementando que assim, o ferro não M, a questão dele é que ele precisa ser solubilizado para ele conseguir ser absorvido, né? Então, por exemplo, o ferro dos vegetais, ele necessita muito de ácido clorídrico para ser transformado num ferro possível de ser absorvido, né? Então, muitas vezes o paciente de cirurgia, por ter um estômago reduzido, ele já produz menos ácido. E também, muitas vezes, o cirurgião ele julga e prescreve o antiácido para não ter problema no estômago logo depois da cirurgia, principalmente no pós-operatório próximo de cirurgia. Então, isso leva com que o ferro não M, ou seja, o ferro dos vegetais, tenha sua absorção prejudicada, né? Mas a gente tem algumas jogadinhas para melhorar essa condição. Tá. Né? Então, vamos lá. Então, nós pegamos aqui a parte antes, agora vamos, porque as perguntas estão chovendo aqui, já na sequência foi em relação à carne vermelha. Em recente pesquisa, nós vimos que 60%, 65% das cirurgias bariátricas realizadas no Brasil são em mulheres. E desses 65%, mais de 70% estavam em idade fértil, ou seja, mulheres que menstruam. Uhum. E muitas delas já vinham com processo de anemia, como eventualmente a Andréia, ela já tinha, mas a Daniela, ela tinha anemia antes da bariátrica e ela está, então são várias perguntas nessa situação. Então, como as mulheres são o maior grupo, e a gente está lá na frente tentando tratar da anemia, e a gente sabe que a ingesta diminui. Mas seria este o único problema? Adianta a gente ficar enxugando o gelo ou a gente tem que fazer alguma coisa antes com essas mulheres para que a gente possa melhorar essa situação dela não ter essa perda depois da cirurgia? Quem quer começar? Vai você, depois vem para cá. Tá, joia. Existem algumas questões, por exemplo, um processo de alergia alimentar, né? Dificulta a absorção de ferro e de todos os outros minerais. Então, se o paciente vê que a anemia persiste, tentar perceber o que para você, de repente, está causando uma irritação de mucosa a ponto de não conseguir absorver esse ferro. Esse é um ponto, descobrir quais são os alergenos alimentares individualmente, né? Segunda questão, prestar atenção, ver como que está a ingestão de alimentos-fonte. Porque, às vezes, eu estou ingerindo alimentos-fonte, ok, estou comendo carne vermelha. Que é um alimento-fonte? Vegetais verdes escuros, né, principalmente. Os grãos também. Mas eu estou todo o almoço tomando um cafezinho depois do almoço. Então, todo o ferro que eu estou tentando absorver, cafezinho não deixa. Ou estou comendo algum derivado de leite depois, uma sobremesa, um sorvete. Né? O cálcio também inibe a absorção do ferro. Então, ver como que está esse hábito alimentar para ver se, de fato, a quantidade de ferro que está se comendo está sendo absorvida. Né? E para o paciente que já está numa reposição de ferro previamente à cirurgia, antes da cirurgia, tentar perceber a coloração das fezes também. Porque se as fezes estiverem muito enegrecidas, o ferro que está entrando está saindo. Não está sendo eficiente. A gente tem que mudar o tipo de ferro ofertado.
né? E também oferecer os alimentos fonte várias vezes por dia. Não é assim, estou anêmica, mas no almoço eu almoço bem, eu como uma carne, e como couve também e brócolis. E na janta pão com queijo. E no café da manhã, pão com queijo. E entre as refeições, uma bolachinha. Então, assim, não tem qualidade nutricional, né? Essa alimentação. Perfeito. Andréia, faltou, acho que o mais importante de vocês. E a menstruação? Então, não, eu ia falar, a Renata falou bastante da questão da ingesta ineficiente, mas você tem um outro motivo que é justamente perdas, né? Então, para pessoas que têm perdas sanguíneas, no caso, por exemplo, das mulheres que menstruam, que foram essas até que você citou de idade fértil, é muito frequente mesmo você pegar, na verdade em outras situações também, mas você pegar o paciente no pré-bariátrico já anêmico, né, que foi o que você colocou. O ideal, o mais interessante, sem dúvida nenhuma, é tratar, resolver, buscar a causa, entender a causa, se é de menstruação, se é por uma absorção ineficiente, se é por perdas ou por aumento de necessidade numa gestação, né? Ou, enfim, você tem N motivos que podem estar levando a isso, e você tratar essa condição antes da cirurgia acontecer. E, obviamente, no pós também. Porque o que se vê é que se você trata uma anemia, uma deficiência de ferro antes da cirurgia, inclusive a cirurgia corre menos risco, né? Você tem menos risco. Bom, vamos lá, está chovendo de perguntas, acho que o tema está interessante, as pessoas estão começando a mandar um... Então, nós já falamos da Daniela Castro, da anemia antes da cirurgia. A Andréia, ela fala que ela tem muita dificuldade em comer carne, e aí ela diz que a anemia dela é grave, e ela pergunta como ela pode mudar essa situação. Renata, você acha que só pela ingesta essa anemia seria, ou ela tem que procurar, como você disse, outras causas? Não, a ingesta a gente sabe que é importante, né? Mas de repente a gente tem... Outro dado que essa pesquisa mostrou, eu queria que você comentasse também, é que dessas mulheres, quem acompanha essas mulheres no pós-operatório não é você e não sou eu, é o ginecologista. E às vezes nós vemos no pós-operatório uma reposição sendo feita por via oral, e a gente sabe que alguns medicamentos por via oral, nas pessoas que têm uma gastroplastia ou bypass, é mais difícil de ser absorvido. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessas duas coisas. Foi bem legal essa questão levantada, porque muitos pacientes chegam assim, mas eu não estou passando com a equipe médica, mas eu passo com a minha ginecologista ou com o meu clínico a cada tantos meses. E está tudo bem. E está tudo bem, ele falou que está tudo bem. Primeiro, os valores de referência que a gente avalia para começar uma suplementação não são aqueles valores de referência que estão escritos lá do lado do exame de laboratório, né? Então responde para o Átila Pedroso. Qual é essa necessidade diária do ferro do paciente operado? Ele está te perguntando. A necessidade em miligramas? Qual é a quantidade diária de ferro necessária para o nosso organismo? Tá. Vou falar de bariátrico, sim, né? Sim, Estamos falando sobre isso. Sobre isso. Exato. Então, assim, o perfeito seria ingerir de 40 a 65 miligramas de ferro elementar por dia. O que não corresponde você pegar um sulfato ferroso, né, e achar que ali tem 40 a 65 miligramas de ferro por dia, né? Então, no sulfato ferroso, é mixaria o que tem de ferro biodisponível para a gente. E ainda vamos contar, né, que ele não vai absorver. Exatamente. Então... eu acho que dar essa resposta, assim, aqui, ao vivo, pode até comprometer uma cura do seu processo. Exato. Porque é muito importante você procurar a equipe e ver qual formato eles vão preferir te suplementar. Se é uma ferripolimaltose, se é um ferro com membrana de lipossomo, que a Andréia até pode falar super sobre isso. Então, eu acho que assim, entrar em miligramagens talvez seja um assunto um pouquinho delicado. A pergunta dele foi mais ampla, só para ter uma ideia. Mas só para você ter ideia, por exemplo, assim, num caso de não cirurgia, bife, a recomendação é 15 miligramas. 15 miligramas. Então, para um bariátrico, a gente vai para 150 miligramas. Né? Então, para mulher, 30. Então, depende muito de cada caso. Sem bariátrica. Com bariátrica é muito mais, é infinitas vezes mais. Então, às vezes, a suplementação que outras especialidades médicas estão passando não são suficiente. Eu falo, olha, seu médico talvez esteja querendo matar um escorpião com veneno de pernilongo aqui. Não está dando certo, é pouco. É pouco. Né? Para o bariátrico é muito peculiar as suplementações. Legal.
André, a Vanessa Bonafé, ela está querendo saber se é melhor eu ter dinheiro na conta, meu ferro está bom, ou eu ter dinheiro na poupança, a ferritina. Ela quer saber o que é ferro e o que é ferritina. Ah, qual que é a diferença? Tá. A ferritina, na verdade, é justamente a poupança. É a reserva de ferro que a gente tem no nosso organismo. Então, toda vez que o corpo precisa do ferro, vai tirando, se eu não ingerir, enfim, se isso não está em equilíbrio, né? E digamos assim que eu estou gastando mais, precisando de mais ferro do que eu estou ingerindo pela alimentação. Vamos supor que eu tenho lá uma menstruação mais forte, alguma coisa assim, eu não consegui ingerir suficiente. Então, o que vai acontecer? O organismo ele vai retirar o ferro da poupança, que é a ferritina. Então, com isso, a ferritina, que é a minha reserva, ela vai baixando conforme o organismo vai precisando mais do ferro. Tá? A gente tem também no organismo uma proteína que leva o ferro pelo organismo todo, então transporta. A gente tem a reserva, que é a ferritina, o ferro por si só, que é o elemento, e a gente tem a transferrina, que é uma outra proteína que talvez, né, uma enzima que vocês já ouviram falar, que ela, na verdade, transporta o ferro pelo organismo. Dosar somente o ferro, então, não é o ideal. O ideal é que você dose o ferro, a ferritina, a transferrina e mais o hemograma. Isso, aí você faz uma leitura. Isso, você consegue fazer uma leitura mais global de como é que está o estado dessa pessoa, na realidade. Porque se você pega, por exemplo, só um hemograma, vamos supor, você pega um hemograma e você olha a hemoglobina, que é o valor, o parâmetro mais básico que a gente acaba olhando num exame. Muitas vezes ele pode ainda estar dentro da faixa de normalidade, como a Renata falou, os valores de referência a gente olha, mas tem outras coisas que a gente olha junto. Então, se é uma hemoglobina que, por exemplo, na faixa de referência já está muito próxima daquele limite inferior, e eu tenho outros parâmetros que eu consigo olhar no hemograma, eu posso suspeitar de que talvez não esteja muito bem se era um paciente que tinha uma hemoglobina histórica mais alta, né? Então, é importante para fechar a situação, olhar, avaliar tudo, olhar como é que está a reserva, eu tenho na reserva, como é que está o transporte e quanto eu tenho de ferro, de fato, circulando. Uhum. Rê, vamos lá, vamos pegar da... Posso falar uma coisinha Pode? importante sobre Pode. a ferritina? Porque, assim, no paciente que operou há pouco tempo, muitas vezes ele tem uma doença hepática, por exemplo, uma gordura infiltrada no fígado. Que é esteatose. Esteatose hepática, isso. Que é uma questão de inflamação, é uma condição inflamatória do nosso corpo. Quando o nosso corpo está inflamado, seja ele por obesidade, que é uma doença inflamatória, ou por uma gordura infiltrada no fígado, a ferritina ela tende a subir. Mas não é que ela tende a subir porque está sendo feito um estoque de ferro. Não, ela tende a subir porque o paciente está inflamado. Então, muitas vezes, uma ferritina num parâmetro alto não significa que você tem ferro pra caramba. E também não significa que se você está com uma ferritina boa, só que você está com uma inflamação, com a PCR alta, significa que você não está já com uma anemia primária. Então, é importante uma avaliação para não confundir ferritina boa ou alta com excesso de ferro ou ferro suficiente. A Fábia, ela quer saber quais são as jogadinhas para melhorar a absorção do ferro nos pacientes operados. Tá. Pode falar, claro. As jogadinhas que eu falei? Você falou, ela já perguntou. Agora vai ter que falar. Agora você tem que falar, as jogadinhas. Tem um papel e uma caneta, Fábia? Fábia, papel e caneta, vamos lá. A vitamina C, ela melhora muito a absorção de ferro, tá? Então, mas não aumenta a pedra no rim? 75 é uma outra questão, né? Então, assim, do que se come, nem tudo se absorve depois de cirurgia. Então, assim, em torno de 75 miligramas de vitamina C, eu consigo aumentar em 4 vezes a absorção do ferro não M, que é o ferro dos vegetais. Então, sempre que você for ingerir um vegetal verde escuro, tempera com limão, coloca uma rodela de laranja do lado do seu feijão, né? Para juntar o ferro com a vitamina C. Isso. Tem também a gente chama de aminoácidos sulfurados, que eles colaboram também para a absorção do ferro. Quais Seria, exemplos? por exemplo, o brócolis, as nozes, semente de girassol, né? As sementes em geral colaboram com a absorção do ferro. Então,
Por exemplo, fazer suco, em vez de tomar leite de manhã, né, que às vezes até prejudica a absorção do ferro, faz um suco verde, faz um suco de couve, faz um suco de folhas. Então, por exemplo, um suco de gengibre, limão e coentro, que é um dos alimentos mais ricos em ferro dentro do reino vegetal. Né? Ou, por exemplo, um suco de abacaxi com salsinha, ou um suco de mexerica, que está na época agora, com a couve. Né? Então, fazer a beterraba junto com a cenoura, junto com a maçã, que tem vitamina C, que tem ácido málico. O ácido málico da maçã também facilita a absorção do ferro. Né? Então, essas receitinhas que juntam esses dois, ferro e vitamina C, é um casamento muito perfeito. Ótimo. Mais que perfeito. Mais que perfeito. A Roberta Gouveia, como ela não pôs o ponto de interrogação, acho que ela está afirmando. Então é para você, Andréia. Ela fala aqui, tratar anemia com ferro de origem vegetal é utopia. Não é utopia, de forma alguma, mas é como a Renata mencionou, a alimentação ela tem que estar muito equilibrada, né? Então, você tem que ter as fontes de vitamina C sempre junto, né? E você não adianta, como a Renata falou, não adianta você comer o vegetal em uma refeição do dia, e no restante do dia não comer mais nenhum alimento de origem vegetal que tenha ferro, alimento fonte. Mas uma alimentação bem equilibrada e balanceada, com a distribuição adequada de ferro ao longo do dia, nos vegetais, é possível sim. Eu acho que ela quis dizer aqui... numa pessoa anêmica, muito anêmica? Anêmica e sem a proteína animal, só com o vegetal. Então, tudo vai depender do grau de anemia da pessoa. Se for uma anemia mais leve, se ela fizer um intensivo de fato alimentar e dependendo da causa dessa anemia, se a absorção estiver boa, estiver funcionando... Vou falar sempre no paciente operado que tem... no paciente operado... Não, é possível. Mas tem que suplementar junto. No caso do operado, é que eu nem estava pensando no operado agora. Você sabe que o ano passado saiu o guideline indiano, e 70% da população da Índia é vegetariana. Né? Então é interessante, porque daí a gente pode até responder essa pergunta com essa base de dados. Né? Então, nos primeiros 6 meses, eles constataram que em torno de 30% desenvolveram anemia, e com 1 ano de cirurgia, 20% dos pacientes tinham anemia. Né? Então, falando do pós-operatório próximo, vamos chamar assim, é um número importante. Né? Então, não se pode, aí sim é utopia, achar que só vai comer vegetal e não vai suplementar e não vai ter anemia, porque possivelmente vai ter anemia. Então, a suplementação ela tem que andar de mãos dadas com uma alimentação sem carne. Tá. A Ana Paula, ela disse que fez um bypass há 10 anos, ela está com anemia e muita dificuldade em engravidar. Ela pergunta se isso tem a ver com anemia. Sim. Quem responde? Vamos lá. Não, tem toda a relação. As deficiências nutricionais, de uma forma geral, não só do ferro, tem muita ligação com a produção hormonal de uma forma geral e com, enfim, todo o funcionamento bioquímico, né, digamos assim, do nosso organismo, que tem relação com a fertilidade também. Então, é muito importante que precisa cuidar das carências nutricionais. Olha, a gente procura aqui dar orientações. Mas todos esses casos, eu tenho certeza que vocês, procurando, como a Renata e a Andréa já falaram, procurem a sua equipe, discuta com o seu médico, porque nós falamos do que vocês nos dão a informação. E às vezes são coisas muito diferentes, nem sempre é uma coisa exatamente aquilo que a gente acha. Então, tem a ver, mas existe uma outra série de fatores que podem interferir nisso. Então, a sua equipe é o seu porto seguro, o seu médico, a sua equipe multidisciplinar, procure, vá, discuta, mesmo que o seu médico não seja o seu cirurgião bariátrico, questione se ele conhece as deficiências todas que são possíveis, porque às vezes a gente acha que sabe tudo, mas ninguém tudo sabe, nem todos nós sabemos tudo sempre. Então, a sua equipe é sempre o porto seguro. Gente, então, está cheio de... Eu queria complementar só... com relação ainda à pergunta anterior
da anemia e deficiência de ferro no pós-bariátrico, que você estava comentando da população vegetariana, né, da Índia, e os estudos, na verdade, a gente tem alguns estudos também de população em geral, pós-bariátrica, que não está dividido se é vegetariano ou não, mostrando uma incidência de 50% de anemia no pós-operatório em até 2 anos, da cirurgia. Então, é o que a Renata comentou, além da alimentação, precisa da suplementação. É um público, né, que vai fazer o que já fez, enfim, está pensando em fazer, que precisa andar de mãos dadas, acompanhado com a alimentação e a suplementação no antes, durante e no pós-cirúrgico. E não é por curto período de tempo, porque 2 anos pós 50% e mesmo 5 anos no pós-cirúrgico ainda o percentual é relativamente alto. É alto. Tem um estudo de 2010, de Dal Canali, que é 46% em 4 anos de cirurgia. Então, assim, gente, considere que se você operou e fugiu da tua equipe, você tem 50% de chance de estar anêmico. Isso sem falar de deficiência de ferro, a gente está falando só de anemia, mas a gente tem, na verdade, assim, a anemia ela já é um grau mais avançado, quando a gente tem anemia mesmo, da deficiência de ferro, que é um estágio mais inicial, mas que já tem todos os sintomas, já tem todos os riscos envolvidos. Então, levando em consideração essa porcentagem muito alta, talvez uma das mais altas entre os nutrientes, né, o recado é, não fuja da sua equipe, porque não adianta trocar uma doença por outra, não adianta trocar a obesidade por uma anemia. Né? Então, a gente opera para a gente ficar saudável, não para a gente ficar doente. E isso precisa que você suplemente e fique junto da sua nutricionista e do seu cirurgião. A Joselene, a Cris Araújo, elas estão mais ou menos na mesma linha de perguntas, sempre sobre a menstruação. E aqui uma delas, ela disse que colocou um dispositivo intrauterino que melhorou. Aí para as duas, para a gente, pegando o gancho da pergunta das duas. Por que a gente tem uma incidência muito menor de anemia nos homens operados? Eu acho que tem 2 coisas aí, a Rê pode complementar, pelo menos do que eu vi, do que eu li a respeito nos estudos. Primeiro que a maior incidência de quem faz cirurgia, percentualmente, é mulher em relação a homem. No mesmo percentual? Sim, a relação está intimamente ligada justamente à questão da idade fértil, principalmente, onde você encontra essas perdas, ou você tem uma perda decorrente de uma menstruação, às vezes excessiva, que não está bem controlada, de uma absorção diferente. No caso das mulheres é mais relativa à menstruação, né, porque a absorção no homem também pode estar alterada, digamos assim. E também tem questão de gestação, onde você tem aumento de necessidade, um aumento grande de necessidade de ferro, que no homem você não tem, né? Então, as mulheres, elas têm uma chance maior e, em geral, a anemia e a deficiência de ferro, elas são mais graves nas mulheres do que nos homens. E também tem outro fator bem importante. Homem gosta mais de comer carne do que mulher, normalmente. São mais carnívoros. Então, isso faz com que deplete menos também, né? Então, prestar atenção, né? O que a gente vê na prática, já são 20 e tantos anos de prática, né? O que a gente vê é exatamente isso. Mulheres com 5, 6 dias, que na minha opinião é uma hipermenorreia, e muita gente acha que é normal menstruar 6, 7 dias, com um fluxo intenso, que troca 4, 5 absorventes durante um dia, isso é tratado como normal. Agora você imagina, eu estou no primeiro mês de operada, eu perdi 300 ml de sangue. No segundo mês eu perco mais 300. Só que a minha recuperação ela é muito mais lenta. Ao final de 4, 5, 6 meses, os meus índices começam a cair. E às vezes eu tenho uma reposição inadequada por um remédio por via oral que não vai ter absorção. Lógico, aí junta-se todos os outros a situação. Mas o que a gente vê na maioria das vezes é uma dificuldade, às vezes até de outros colegas, de interromperem esse processo menstrual de uma mulher que não pode engravidar nesse primeiro ano, porque não é o ideal que ela engravide no primeiro ano. Muitas já têm a prole formada e nem querem mais ter filhos, e elas ficam menstruando meses e meses e perdendo todo mês, e a gente fica, como eu digo, enxugando gelo. A gente repõe endovenoso, e a gente sabe a dificuldade que é a reposição do ferro endovenoso. Não é todo lugar que faz, tem que se fazer. É uma dificuldade, deslocamento, custa dinheiro, o convênio não paga, o pronto-socorro não faz. É uma dificuldade muito grande que a gente tem, que às vezes se a gente parasse esse processo menstrual,
com qualquer tipo de anticoncepcional, seja ele implante, o DIU ou mesmo por via oral, eu acho que nós teríamos um controle muito melhor. Vocês concordam ou discordam de mim? Eu acho que é uma das saídas, sim. Até porque logo depois da cirurgia existe um padrão diferente de menstruação, né? As mulheres acabam menstruando por muito mais dias, num fluxo muito mais intenso. Eu acho que seria até interessante você explicar para o público por que de repente isso pode estar acontecendo. Uma das alterações que a obesidade causa é a alteração dos hormônios. As mulheres acabam diminuindo os hormônios femininos e aumentando os hormônios masculinos. E um mês depois da cirurgia, isso dá um turn. Então os hormônios femininos começam a voltar ao normal, por isso que elas ficam muito mais férteis, e a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Às vezes mulheres que ficavam anos e anos tentando ser mãe e não conseguiam, e de repente com 3 meses de cirurgia, ela estou grávida. E por quê? Porque passou uma vida inteira tranquila, não conseguiu engravidar mesmo, o marido já não usava um preservativo, ela não tomava um anticoncepcional, e ela fica muito mais fértil com essa inversão dos hormônios. Bom, continuando as nossas perguntas aqui. Então, eu acho que se ela não quiser ou não puder fazer, ou enfim, tem outras questões envolvidas, né, na questão da menstruação, porque às vezes tem pessoas que não querem, né, interromper esse ciclo, até por N motivos. Independente disso, a suplementação tem que ser feita. Né, então, isso tem que ser controlado. Vamos abordar um pouco nisso, para a gente ser um pouco assim, sem entrar em nada muito comercial, mas vamos entrar assim. Hoje já existem alternativas que a gente, por via oral, que a gente pode utilizar sem ser a famosa... Porque até 5, 6 anos atrás era assim, olha, ferro por boca não adianta dar porque não absorve. Se tem que ir lá e tomar na veia e tal. Hoje já existem alternativas para isso? Sim, existem já novidades no mercado desde o ano passado, esse ano, em algumas outras praças aqui no Brasil, onde o sistema, a forma que esse ferro é absorvido é completamente diferente. Então, se, por exemplo, num bypass gástrico, você não tem mais ali o duodeno, né, na região do intestino, digamos assim, onde a gente absorve o ferro, então por isso que outros produtos, outros suplementos têm muito mais dificuldade para agir e resolver o problema. Hoje você tem produtos já no mercado que são protegidos, digamos assim, é uma membrana diferente, e essa membrana faz com que o produto ele seja absorvido em todo o restante do trato gastrointestinal, principalmente na parte do íleo, que é uma outra região do nosso intestino, por um mecanismo de absorção totalmente diferente. Então, você já tem a possibilidade hoje no mercado, mesmo por via oral, de ter um produto que ele consegue entrar no nosso organismo numa outra região que não foi afetada pela cirurgia. Tá, então, teoricamente, seria um produto que ele iria esconder esse ferro, e o organismo não reconhece que ele é o ferro e bota para dentro. Só fica sabendo que é ferro depois. Que já está dentro. Então, só no fígado. Só no fígado que descobre. Chegou. Então, hoje já existem situações. Sim, existe sim. Existiu, abriu uma nova possibilidade, sim, de suplementação. Quando que eu tenho que partir para uma reposição mais intensa, endovenosa, ou quando eu posso começar simplesmente com essa reposição nova, esses novos medicamentos que tem no mercado e a correção da alimentação e os seus truques? Qual é o meu limite para ficar... Porque às vezes eu estou assim, eu vou no meu médico, mas esse mês não deu e tal, aí de repente ela vai num outro médico, não foi na equipe, no cirurgião, então ela fala, não, agora o negócio está feio. Seria uma ferritina muito baixa? Uma ferritina muito baixa, né? Uma ferritina abaixo de 10, por exemplo, junto com uma hemoglobina também abaixo de 10, né? Conversar com um cirurgião, porque quando a suplementação ela é endovenosa, aí não é a nutricionista que dá conta, aí é o médico, né? Então, cada médico também tem um parâmetro, né, de ofertar esse formato. Mas saiba que uma ferritina baixa, já com uma hemoglobina baixa também, do jeito que eu disse, corre para o médico. Né? Não precisa ficar caindo aí pelos cantos. Esperar chegar. Espera. Vamos ver se melhora, né? Exatamente. Porque é sério, a anemia é um assunto muito sério. Porque ela vai chegando e a gente, às vezes, confunde com sintoma de uma depressão, com sintoma de uma anedonia, que é uma falta de prazer de fazer as coisas, aí acha que está ficando triste, e quando vai ver, está super anêmico. Né? Então, não é normal. O normal é a gente ter energia para viver, sobreviver, se desenvolver e ser feliz.
A gente é muito comum pegar pacientes, o paciente está deprimido, e a gente sempre olha o paciente como um pedaço, né? Está deprimido. Mas a gente tem na literatura, vocês conhecem bem, mas tem na prática, que muitos desses nossos pacientes, às vezes essa depressão, na realidade não é uma depressão. Mas ele está deprimido é de ferro, está deprimido é de vitamina. Exatamente. É uma depressão. Depressão, né? E não uma depressão. É uma desnutrição nutricional, né, de vários nutrientes. Então, pode ser magnésio que caiu, pode ser uma baixa ingestão de ômega 3, pode ser infinitas possibilidades. A nossa célula, para girar, ela precisa em torno de 44 nutrientes diferentes. Né? E, às vezes, quando o paciente faz uma alimentação só à base de lanche, pão, queijo, presunto, peito de peru e bolachinha, fica faltando muitos nutrientes que são importantes para formar osso, que são importantes para formar musculatura, que são importantes para a saúde do sistema nervoso central, o cérebro, né? Então, ficar atento. E as alterações de humor, elas estão totalmente ligadas à deficiência, até porque o ferro ele é fundamental para a produção de algumas substâncias no nosso cérebro, que a gente chama de neurotransmissores, como serotonina e dopamina, que dão a sensação justamente de bem-estar e a sensação de não termos essas oscilações de humor. E a serotonina é o nosso maior modulador de humor. Sim, que tem sem dúvida. E, inclusive, os próprios hormônios tiroidianos também. Né, que às vezes eu estou numa condição achando que eu estou no hipotiroidismo por uma disfunção hormonal. Na verdade, assim, uma anemia está me levando a eu não conseguir produzir os hormônios. Eu não estou falando de uma tiroidite de Hashimoto. Né, aí é uma doença autoimune, é outra história. Mas, sim, a deficiência de ferro pode, inclusive, comprometer nesse nível. Agora, vamos abranger um pouco, que tem várias perguntas de outras vitaminas e tal assim. Mas o Rani, ele pergunta se apenas um multivitamínico supre tudo que um pós-bariátrico necessita. Aí eu entro para vocês duas, e aí vocês dividem aí como é que vocês querem responder. No começo a gente prescrevia uma vitamina, nós fomos descobrir depois que ela tinha só 5, um polivitamina tinha 5 vitaminas, porque era pequenininha, a gente achava que tinha, estou falando de 25 anos atrás. Depois nós fomos para uma marca comum no mercado e tal. Aí nós fomos descobrir que no Brasil tem uma coisa chamada IDR, né? No Brasil, no mundo inteiro. E que no Brasil, às vezes, algumas dessas vitaminas, elas ficam como suplemento alimentar e não como remédio. E para ela não entrar como remédio, ela tem que ficar abaixo do IDR. E nossos pacientes, às vezes, você já disse, tem pacientes que vão precisar de 3 vezes o IDR, 4 vezes o IDR. Então, acho que a pergunta dele está muito, muito nisso que a gente está falando. E vocês falaram agora há pouco que, às vezes, eu tenho, por exemplo, cálcio junto com ferro no mesmo comprimido. Isso pode interferir se eu tenho tudo num único comprimido? Então vamos lá, quem quer falar se único complemento, quem quer falar dos polivitamínicos, vamos, pode. Tá. Os polivitamínicos têm essa questão, porque assim, os nutrientes eles interagem entre si. Tem alguns que dificultam a absorção dos outros. Né? Então, por exemplo, a relação ferro-zinco tem um número, né, que eu posso ter de zinco para não comprometer a suplementação de ferro. O cálcio e ferro, eles brigam pelo mesmo lugar de absorção na célula. Então, do mesmo jeito que eu falei que a vitamina C e o ferro devem andar juntinhos, o ferro e o cálcio não devem andar juntinhos, porque eles brigam, não dá. Então, um polivitamínico possivelmente vai ser insuficiente, principalmente para mulheres, não apenas em idade fértil, mas assim, mulheres que menstruam, vamos falar. Porque tem mulher em idade fértil que não menstrua porque utiliza métodos. Sim. Né? Mas as mulheres que menstruam precisam sim tomar cuidado e fazer uma suplementação de ferro. Além do polivitamínico, também num horário diferente do polivitamínico, senão dá na mesma. Porque se eu estou tomando cálcio, estou suplementando ferro, se eu tomo tudo ao mesmo tempo... Inclusive, a própria suplementação de ferro, já puxando esse gancho, é muito importante que ela seja tomada longe de leite, derivado de leite, por causa tanto do cálcio quanto da caseína. Né? É importante também que seja tomada longe de café, por causa dos taninos, do vinho, né? Também longe do chá verde, por causa das catequinas, que podem piorar a absorção desse ferro. E se o paciente está fazendo um tratamento com antiácido, por algum motivo, também ficar bem atento, porque possivelmente ele também vai depletar ferro. Né? Então, esses alimentos, a gente tem que prestar atenção para não comprometer a absorção desse ferro. Inclusive, já
já falando sobre isso, aproveitando a pergunta, cuidar muito com o ácido oxálico, né, que está presente no espinafre, na folha da beterraba, ruibarba, selga. Tudo isso daí compromete a absorção do ferro, tanto do suplemento quanto do feijão e da carne que você comeu, né? E também cuidar com o ácido fítico, que é a substância que sai dos grãos. Quando a gente deixa de molho de um dia para o outro e depois faz um remolho em água bem quente antes de consumir, a gente consegue tirar esse ácido fítico e melhorar a absorção do ferro. Porque feijão que não foi deixado de molho, do jeito que entrar, praticamente vai sair. E para quem está mais adiantado na prática da germinação das sementes, melhora também a biodisponibilidade desse ferro. E quanto aos nossos polivitamínicos? Um polivitamínico que é para um atleta que está repondo, ele tem que ser, ele é o mesmo polivitamínico para um pós-bariátrico? Não, as necessidades são diferentes, e aí o que eu queria até ainda complementar com o que a Rê já falou, é fundamental sim fazer uma suplementação de ferro separada. Então não dá para contar com a suplementação de ferro que está num polivitamínico. Geralmente a dose é baixa, e segundo, existe a competição, como a Renata comentou. Então é muito importante que dê separado. Eu só queria complementar com o que a Rê comentou com relação à suplementação, porque esse suplemento, que é o que tem a lipossoma e tem a capinha, né, a capa envolvida, ele pode sim ser ingerido com alimentos, não precisa fazer separado em outro horário, porque como a forma de absorção e o local de absorção é diferente, não tem essa interferência. Então é mais tranquilo, digamos assim, de tomar, sabendo que vai ter efeito, mesmo que a pessoa tenha consumido na refeição, ou num lanche, ou em algum outro horário, que até tenha algum alimento desses que possa, digamos assim, atrapalhar a absorção. Tá? Angelita Correia, olha o que vocês estão fazendo. Que esclarecimentos maravilhosos que vocês estão dando. Então, parabéns, vamos continuar nessa linha. Bom, então você acha que a gente tem que começar a repensar um pouco nessa história dos nossos polivitamínicos para o paciente pós-bariátrico? Nós vamos ter que cada vez desenvolver novos produtos, melhorando a absorção, porque o que nós temos aí hoje não supre nossas necessidades. Eu acho que precisa sim ser desenvolvido produtos diferentes, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o ferro ele já é dado separadamente. Quando você vai comprar um polivitamínico, mesmo para pós-bariátrico, ele já vem sem, porque existe uma recomendação expressa para fazer a suplementação separada. E outra, por exemplo, você citou bem, nós temos nos homens, muito pelo contrário, nós temos homens com mais homens com esteatose, que está mudando, mas a obesidade visceral é maior nos homens ainda, e você tem homens com ferritinas altíssimas porque tem esteatose. E você vai dar mais ferro para esse cara, e aí você de repente pode... E do outro lado nós temos uma mulher que às vezes está lá embaixo. Então, é difícil que você dê o mesmo comprimido para aquele e para esse. Eu preciso tirar o ferro de um para dar para o outro. Então, hoje a gente já começa a ver alguns produtos que eles não têm mais ferro na sua composição, exatamente para a gente poder trabalhar essa situação. Individualmente, bom, a necessidade. A gente está conversando, as perguntas estão chegando e nosso tempo está voando, né? Então, vamos começar agora. Eu sei que vocês gostariam de perguntar muito mais coisas, mas estão ficando melhor. Vamos agora passar algumas coisas. Eu vou começar com você, Renata. Antes da cirurgia, o que eu devo me preocupar em relação ao ferro? O que eu devo me preocupar? Óbvio, quem vai se preocupar é junto ao médico, mas o que eu preciso chegar e falar, informar para o meu médico, o que eu preciso estar atenta antes de eu operar? Tá. É importante informar para o médico primeiro. Tempo do fluxo menstrual é um ponto bem importante, né, para saber se já é uma pré-candidata, de repente desenvolver uma anemia aí já no começo, né, do pós-operatório. Outra situação é explicar os hábitos alimentares, explicar as aversões alimentares. Eu não gosto de carne, eu não gosto de nenhum vegetal, né, explica, conta. Falar também quais são os sintomas, os desconfortos gástricos ou sono que acontece com alimentos específicos, né, para que possa se tirar já esses possíveis alimentos que estejam causando de repente uma certa alergia intestinal e de repente até fazer um teste de alergia alimentar antes da cirurgia seria o perfeito, né, mas temos aí algumas questões para que não venha a influenciar na absorção do ferro no pós-cirúrgico.
E também todos os exames, não só o hemograma, mas também a ferritina, a transferrina. Ferro, sérico é balela, mas esses outros complementa. Mas esses exames são importantes, né? Capacidade de transporte, de ligação de ferro. Então, inclusive, sempre que vocês forem visitar a nutricionista de vocês, antes, depois de cirurgia, sempre levem os exames. Porque norteia muito mais a dieta que vai ser prescrita, a suplementação, com certeza a gente nem suplementaria sem esses exames. Então, nunca esqueçam de levar os exames, que às vezes só lembra de levar para o cirurgião. Ótimo. Andréia, e no pós-operatório, o que eu tenho que estar sempre atenta, os primeiros sintomas, as primeiras coisas que eu tenho que pensar, e o que você poderia deixar aqui como essa mensagem do pós-operatório? Acho que a primeira coisa, o que a Renata já falou, é não fugir da equipe, né? Eu acho que é fundamental no período pós-cirúrgico, e por um bom período pós-cirúrgico, na realidade, esse acompanhamento multidisciplinar. Então, onde o médico, enfim, toda a equipe continuem acompanhando vocês, porque a equipe ela tem condição, junto com o nutricionista, de justamente ver se tem sinais e sintomas de deficiência acontecendo, qual vai ser a melhor forma de adaptar dieta, plano alimentar, qual vai ser a melhor forma de suplementar e o que vai ser suplementado e quanto vai ser suplementado para que as carências não aconteçam, né? Então, eu acho que o mais importante é, de fato, levar esse processo pós-cirúrgico muito a sério, não apenas no primeiro e no segundo mês, e sim saber que é um processo que precisa ser acompanhado, se eu dissesse, se depender para sempre, na realidade, né? O pós-cirúrgico ele nunca acaba. É claro que vão diminuindo ou vão mudando as necessidades, mas o acompanhamento, em geral, sempre é fundamental. Ótimo. A Milene está dizendo aquilo que a gente estava falando, que o marido dela fez o bypass e está recuperando muito bem, e que ele come carne muito melhor, e está tudo bem, não tem anemia. Então é aquilo que vocês estavam falando. Na carne, Renata, existe diferença nos 3 tipos de proteína que a gente tem? A vermelha, o frango e o peixe? Se eu tivesse que fazer uma opção dessas 3, qual seria a melhor? Tá. E se aí o ponto de cozimento interfere, se está mais bem passada, mais não passada, isso é importante? Tá, boa. O ponto de cozimento interfere, sim, né? A carne nunca muito passada, né, ao ponto. E aí vem o problema das mulheres, né? Da carne mal passada. Né? Não precisa ser mal passada, sangrando, mas assim, essa é uma questão, né, Rosadinha? Mas no frango, né, e no peixe, a gente nem consideraria boas fontes de ferro. Podem ser, sim, boas fontes de proteína. Mas não, né? de ferro. E também entendam que a proteína é muito importante no processo da anemia. A gente não trata só a anemia ferropriva com suplementação de ferro. A gente olha para outras coisas, como, por exemplo, a quantidade de proteína que está sendo ingerida. Vitamina né? C. Porque o ferro, tudo que termina com ina é proteína, né? Então, o ferro ele é transportado por proteínas no nosso sangue. Então, às vezes, por uma deficiência proteica que o paciente está anêmico, né? Outra condição para se olhar é a vitamina A, porque a vitamina A ela libera o ferro do fígado para a hemoglobina, assim como o cobre, que tem uma enzima que se chama ceruloplasmina, que é dependente de cobre para fazer isso, né? Então, são outros nutrientes que devem ser suplementados junto e também na alimentação, não só na suplementação. Fonte de vitamina A que você deve sim ingerir junto com as fontes de ferro que a gente tem falado agora, seriam todos os vegetais que têm cores de fogo. Então, vermelho, amarelo, alaranjado e também os verdes escuros. Quando vocês percebem assim que a couve ela estraga, que cor que ela fica, Andréia, na geladeira? Amarela. Então, beta-caroteno, a vitamina A, está ali. Só que a clorofila, ela esconde o beta-caroteno. Então, todos esses alimentos são importantes. O cobre está principalmente na água, né? É uma das principais fontes de cobre, né? E nos frutos do mar também a gente encontra, tá? E nos cereais integrais. E a vitamina B12, que a gente não pode esquecer de falar sobre ela aqui, que é ela que faz a maturação da hemoglobina. Então, às vezes, essa hemoglobina ela nem está conseguindo carregar ferro porque ela não foi maturada. Porque está faltando vitamina B12 para fazer isso, para transformar ela de criança em adulta, né?
Então, as principais fontes são também os alimentos de origem animal. Por isso que a população de bariátrico vegetariano precisa ter um contato muito próximo da nutricionista, né? É possível operar e não comer carne, seja por filosofia, ou seja por uma questão de que os animais são seres que sentem como a gente, né? Ou seja por uma questão de não conseguir, de não digerir, de passar mal, de ficar entalado, de vomitar. Independente da questão, é assim, resolvi que eu não vou mais comer carne. Tudo bem, não coma mais carne, mas assim, esteja próximo da sua nutri. Ótimo. Perfeito, que ela falou da carne, do cozimento. Então eu vou dar aqui uma apertada em você, a gente tem 5 minutos, depois eu preciso fazer uma coisa. Você acha que um vegano, é difícil um vegano ficar obeso, mas pode acontecer. Eu já vi pessoas que não têm proteína, não usam proteína, os vegetarianos, e comem carboidrato e podem engordar. Mas você acha que ele teria uma contraindicação de operar ou não? Não acho que seja uma contraindicação, de novo, desde que ele esteja muito bem orientado e faça refeições de acordo com as necessidades dele. A gente vê muitos veganos superatletas, triatletas e tudo mais, que têm uma composição corporal e têm uma alimentação, uma ingestão de proteínas de outras origens fantástica, fabulosa. Então, não tem nenhum problema com relação a isso. Acho que o problema, às vezes, da pessoa que quer virar vegetariano ou vegano é qual é a substituição, como vai compor essa alimentação. Por exemplo, eu já conheci vegetariano que, tá bom, parou de comer carne, mas então trocou a carne por salgadinhos. Porque o salgadinho era vegetariano, né? Então, salgadinho de pacote. Então, aí sim, né? Você vai ter deficiência nutricional, você vai ter várias outras coisas, digamos assim, porque a dieta não está equilibrada. Mas ela bem calculada, equilibrada e tudo mais, não vejo nenhum problema. Na população de vegetarianos é importante incluir o coentro, tá? Farinha de soja, o feijão rajadinho. Coentro é o mais amado e o mais odiado. Ou ame ou deixe, né? Não tem meio do caminho. Você viu o estudo dos fenótipos? Você viu o estudo dos fenótipos, Berti? Bom, gente, nós estamos com 3 minutos, eu preciso falar isso para vocês, senão vocês não podem sair daqui sem ver isso. Fábia, melhor live que já assisti. Nossa. Denise, sugiro um outro live somente sobre suplementos minerais e suas interações. Flávia Cavalcante, teu nome é importante, tinha o Flávio Cavalcante. Esclarecedora, com linguagem simples, estão de parabéns. A Andréia, parabéns, muito obrigada por esse live. Estou num processo assim assado, de depressão, com sintomas de anemia, como mudei de cidade, estou com dificuldade de encontrar a equipe e tal. E vocês me esclareceram muito, vou procurar. Andréia, entra no site da sociedade, em qualquer cidade do Brasil você tem um cirurgião bariátrico, olhe lá. Todos nós estaremos dispostos, e as nossas equipes estão dispostas a recebê-la. Não importa se você operou no Rio Grande do Sul, você está no Pará, ou se você operou no Maranhão e está em São Paulo. Sempre vai ter um cirurgião bariátrico para te acolher. Essa é a alma dessa sociedade. É isso que a gente tem. Entre no site da sociedade, vá lá que você vai encontrar equipes que vão te acolher para te ajudar a tratar. Não é porque você está fora da sua cidade que você vai ficar abandonada, muito pelo contrário, a gente vai estar sempre aqui com você. Meninas, 2 minutos. 1 minuto para você se despedir, 1 minuto para você se despedir. Eu agradeço a participação de vocês, né? O recado final é assim, se cuidem, se amem, né? Se vocês não fizerem por vocês, possivelmente ninguém vai poder fazer melhor ainda. Então percebam os sinais do seu corpo, percebam como está a sua mente, suas emoções. Tudo isso é correlacionado sim com o corpo físico, não desconsiderem. Né? E se precisar, né, procurem sempre uma equipe que possa te acolher, que possa te ajudar. No primeiro ano, a cada 3 meses, voltem com a equipe, por favor. E nos próximos anos, para sempre, pelo menos umas 2 vezes por ano, é importante fazer os exames e voltar, né? Para que realmente vocês possam ser saudáveis. Né? Então, gratidão. Eu também queria agradecer muito, foi muito gostoso estar aqui com todos vocês.
e dizer isso, que vocês não se sintam sozinhos, de fato, né? Às vezes a gente percebe pelas perguntas que vêm que uma ou outra pessoa estão um pouquinho mais desassistidos no momento, mas acho que os grupos, essas iniciativas, né, super legais da sociedade, super interessantes, estão aqui para justamente a gente poder mostrar que existem vários caminhos e que aí cada um, na verdade, precisa escolher o seu e procurar sempre estar junto de alguém para se auxiliar e para seguir adiante. Mas eu agradeço, foi muito enriquecedor estar aqui com vocês também. A sociedade que agradece a vocês, foi fantástico. Eu já fiz alguns body lives, mas esse tipo de comentário foi a primeira vez que eu vi, então vocês tiveram a capacidade de se fazer entender, porque às vezes é difícil a gente conseguir passar tudo numa linguagem fácil, vocês foram perfeitos. Gente, eu sei que vocês têm muito mais perguntas, a gente ficaria aqui a noite inteira discutindo, mas nós temos tempo. Eu queria convidá-los para na próxima semana, no nosso Bari Horário, no nosso Bari Canal, e o tema vai ser tão importante quanto esse. Nós vamos falar semana que vem da importância da mudança dos hábitos de vida, tanto alimentares como de atividade, mas não depois que vocês operaram, mas antes de vocês operarem. Então a semana que vem estaremos aqui e esperamos vocês de novo. Muito obrigado e até o próximo Bari Live. Cirurgia bariátrica, feita com responsabilidade, traz qualidade de vida.